Gravação iniciada. Tomando os trabalhos, hoje dia 12 de novembro de 2020, concluída a pauta da sessão das 9 horas, vamos voltar para fazer o julgamento de alguns processos da pauta do dia 11, que ficaram pendentes. Julgar o item 45, recorrente Bung Investimentos, relator Paulo Henrique. Vá, Paulo. Recurso voluntário, decisão da DRJ que julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade apresentada pela recorrente. O presente processo trata de declaração de compensação, por meio do qual compensou saldo negativo de contribuição social sobre lucro líquido, relativo ao ano calendário 2003, no montante de 311.784, com débito de sua responsabilidade. Despacho decisório eletrônico de folhas 5 a 7, a autoridade administrativa não reconheceu qualquer saldo negativo passivo de compensação em relação ao referido ano calendário, uma vez que do total de 311.000 estimativas de CSLL, compensadas com saldo negativo de períodos anteriores, foi confirmado apenas um montante de 17.085, já que o restante se referia a compensações não homologadas. Apresentada a manifestação de conformidade, folhas 9 a 32, na qual a recorrente, por meio de sua incorporadora, discriminou o modo de extinção das estimativas e alegou que não há decisão definitiva nos processos administrativos que cuidam das compensações. Então, aqui, gente, vai ser a aplicação do parecer, tá? Não sei nem se eu preciso estender mais na leitura aqui do relatório, eu posso passar para o voto. Eu acho que não precisa ir no voto, você pode simplificar também, né? Tá, tranquilo. Ok. Então, recurso preenche os requisitos. Termo do preenchimento da DECOMP. Declaração de compensação sobre análise, a recorrente apontou saldo negativo de CSLL no valor de 311. Na página 3 da DECOMP, em lugar de demonstrar todas as estimativas de CSLL pagas, compensadas no ano calendário, no montante de 357, limitou-se a apontar as estimativas correspondentes ao saldo negativo compensado. Na decisão de primeira instância, afirmou-se que o manifestante pretendeu ver reconhecido pagamento estimativo que conclui um saldo negativo de 311, ao passo que o despacho decisório reconheceu apenas 17. De plano, observamos que a interessada parece ter cometido um erro no PERDECOMP ao informar as estimativas que compuseram um saldo negativo, pois deveria ter coincidido o valor das estimativas com a informação constante da DPJ, no montante de 357. No entanto, como a interessada não alegou ter ocorrido esse erro, sugerimos ser a nova informação aquela que corresponde à realidade, limitamos nossa análise ao conteúdo da PERDECOMP e do despacho decisório, que limitou as estimativas ao valor informado de 311. Tá? Então, a DRJ estaria limitando as estimativas que ela utilizou para a composição do direito creditório dela a esses 311, que era o saldo negativo. A recorrente se manifesta contra a posição adotada pelos julgadores da COR, que apesar de reconhecerem o equívoco praticado no preenchimento, que faltou aqui completar. O equívoco praticado no preenchimento da DECOMP limitam o seu direito creditório ao valor das estimativas demonstradas. Com razão a recorrente, trata-se de mero erro na discriminação das estimativas que compuseram o saldo negativo. Porém, a relação das estimativas compensadas deve ser lida em conjunto com o restante da DECOMP. Na página 2, é apontado como valor do saldo negativo como total do crédito original utilizado nesta DECOMP, o montante de 311, que corresponde à íntegra do saldo negativo apurado na declaração de informações da DPJ do referido ano calendário. Não há dúvida, portanto, que, apesar do equívoco cometido, a recorrente manifestou o desejo de compensar todo o saldo negativo apurado. A análise, portanto, deve ser realizada sob tal perspectiva, sob pena de violação ao princípio da verdade material e enriquecimento ilícito por parte do Estado. Do mérito. Conforme relatado, a matéria sobre litígio nos presentes autos se limita à parcela de saldo negativo relativa ao ano calendário 2004, composta pelo valor devido a título de estimativa em relação ao mês de fevereiro do referido ano, extinta mediante compensação com idêntico saldo negativo referente ao ano calendário 2003. Os valores devidos por estimativa pela recorrente em relação aos meses de maio e a agosto foram objeto de compensação tratada no processo administrativo tal. Conforme extrato de folhas, todos os valores foram extintos em decorrência do acórdão de folhas, no montante a seguir discriminados. A decisão recorrida acatou os valores relativos aos meses de julho e agosto integralmente e o de junho apenas parcialmente até o limite indicado na página 3 da DECOMP. Não tratou o valor referente ao mês de maio, que não foi apontado na DECOMP. Como já justificado no tópico anterior,
a análise deve se estender a todas as estimativas consideradas pela recorrente na composição do saldo negativo, apurado na DPJ, de modo que, além dos valores já reconhecidos pela DRJ, deve ser reconhecido o montante relativo a maio, e a diferença referente a junho, totalizando 45. Em relação aos meses de setembro e outubro, as estimativas CSLL foram objeto de compensação tratada no processo administrativo tal, os valores a seguir discriminados. Referidas estimativas não foram reconhecidas pela decisão recorrida, e visto que sua compensação não foi homologada no citado processo administrativo. Ele sustenta que os valores teriam sido inscritos em dívida ativa da União e quitados por meio de pagamento. De fato, as folhas 348 e 354, há a comprovação de que o débito relativo a outubro foi inscrito em dívida ativa da União e executado por meio do processo judicial tal. Folha 365, por outro lado, a sentença declarando extinta a execução fiscal, tendo em vista a quitação por parte da recorrente. Deve, portanto, ser reconhecido o valor de 23.593, a composição do saldo negativo compensado nos presentes autos. Em relação à estimativa referente ao mês de setembro de 2003, desde as informações complementares da análise do crédito, que compõe o despacho decisório, a informação de que o referido valor foi objeto de compensação por meio de DECOMP. A cópia da referida DECOMP se encontra às folhas 1973. A compensação foi informada ainda na DCTF referente ao terceiro trimestre. A referida compensação foi tratada no processo administrativo tal, apenso a esses autos. Trata-se que o processo administrativo, outro que trata da cobrança da estimativa do CSLL referente ao mês de setembro, foi desapensado para a inscrição em dívida ativa da União. A recorrente tenta comprovar que a citada inscrição gerou o processo judicial de execução fiscal de número tal, extinto em decorrência do pagamento do débito executado a teor da sentença de folha 369. Ocorre que, por meio dos referidos documentos, constata-se que a inscrição em questão se refere apenas a débito de COFINS, oriundo do processo 03, sem abranger a estimativa de CSLL de setembro de 2003. Não obstante, o fato de a referida estimativa ter sido objeto de compensação por meio de DECOMP, ainda que não homologada, já é suficiente para a sua consideração na composição do saldo negativo CSLL relativo ao ano calendário de 2003. E aí aqui eu aplico o parecer normativo. Tá? Então, o parecer normativo não é em relação a todas as estimativas. Uma parte ela comprova que foi extinta, que ela pagou, outra parte foi reconhecida. Só essa pequena parcela aí é que a aplicação do parecer normativo COSIT 2 de 2018. Mas não sei se eu preciso ler mais esse último parágrafo. Pode concluir. Desse modo, cabe reconhecer o referido valor no montante de 26 mil para integrar o saldo negativo sob análise no presente processo. Então, em síntese, cabe o reconhecimento adicional das seguintes parcelas, e eu discrimino aí. Todo exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário para, em adição aos montantes acatados nas instâncias anteriores, reconhecer o direito creditório correspondente ao valor de 95 mil e homologar as compensações declaradas até o limite do crédito total reconhecido no presente processo. Ok, então o relator está dando provimento. Todos de acordo? Então, por unanimidade de votos, dá provimento ao recurso voluntário no item 45. Foi uma leitura longa e os processos são distintos. Vamos fazer o 46, que é do Flávio, para dar um descanso para o Paulo. Deu 2 votos em seguida. 3, aliás. Né? O 46 é, só para apregoar corretamente aqui, a recorrente McKinsey Company, relator Flávio. Bem, presidente, deixa eu relembrar aqui. Todos esses processos da McKinsey Company agora vão tratar de compensação. Neste caso específico, presidente, eu vou tentar relatar brevemente, até o meu relatório aqui está pequeno. Deixa eu só abrir aqui. Tá. Trata-se de processo decorrente de manifestação de conformidade apresentado pelo contribuinte McKinsey Company, hora recorrente, em fase do espaço decisório, que não homologou o pedido de compensação administrativa, sob o entendimento de que, analisadas as informações prestadas no documento acima identificado, não foi possível confirmar a apuração do crédito. Pois o valor informado na DIPJ não corresponde ao saldo negativo. Bem, eu fiquei com muita dúvida do que eu decidi. Vocês vão entender o porquê e pode ser que eu tenha que fazer aparar alguma aresta aqui, mas vocês vão entender o motivo.
Como se depende dos despachos decisórios, o fundamento escrito acima, não foi reconhecido direito creditório indicado em diversos pedidos de compensação. Aí eu venho e cito aqui, são 7 pedidos de compensação objeto do mesmo despacho decisório, em que o contribuinte, em um primeiro momento, alegou que o direito creditório referia-se a saldo negativo, a saldo negativo. Ao ser intimado aquele despacho, o recorrente apresentou manifestação de conformidade, alegando em síntese. Aí ele traz uma defesa, até a grande parte da sua defesa é com relação a este PERDECOMP aqui, o 3498, final 5868. Ele alega que, no que tange a esse PERDECOMP, que errou na indicação do tipo de crédito pleiteado, informou, assim, que teria sido indicado o pedido de compensação crédito decorrente de saldo negativo, quando, na verdade, o crédito era relativo a pagamento indevido a maior, uma vez que teria apurado base de cálculo negativo de RPJ no mês de fevereiro, mas, mesmo assim, teria promovido o recolhimento dos valores, gerando um indébito passivo de restituição. Então, ele alega para essa PERDECOMP que, ao invés de saldo negativo, era pagamento indevido a maior de estimativa de RPJ referente a fevereiro de 2003. Já com relação aos demais pedidos, o recorrente 2 demonstrou que o direito creditório estava corretamente indicado nas PERDECOMPs e que este seria decorrente de saldo negativo apurado no ano calendário de 2003 e que o valor total do crédito pleiteado naqueles PERDECOMPs, de 2.516.000 seria justamente o valor indicado na DPJ, valor este, inclusive, reconhecido no despacho decisório Zará. A DRJ em São Paulo, analisando apenas o primeiro argumento apresentado pelo então manifestante, entendeu por bem julgar como improcedente a manifestação por 2 fundamentos distintos. Estimativas mensais eventualmente pagas indevidamente ou maior não podem ser objeto de restituição e devem obrigatoriamente compor o ajuste anual, ser levados ao ajuste anual. E 2, que o contribuinte não poderia alterar o tipo de crédito no pedido de compensação, porque, neste caso, tratar-se de pós de novo pedido. Aí ela vem e eu transcrevo aqui a ementa do acordo. Devidamente estimado, o recorrente apresentou recurso voluntário, no qual, em sede preliminar, alega nulidade do acordo proferido, tendo em vista a ausência de análise de todos os argumentos apresentados na manifestação, uma vez que a decisão teria analisado apenas o direito creditório com relação ao PERDECOMP final 5868. No mérito, em síntese, a recorrente repisa os argumentos apresentados no apelo inaugural. Este é o relatório. A discussão é só essa DECOMP de erro, né? Então, a DRJ, ela só analisa essa PERDECOMP. Por isso o pedido... esclarecimento é que esse PERDECOMP é o que contém o demonstrativo do crédito. Então, é isso mesmo que ocorre. Entendeu? Normalmente o demonstrativo do crédito, quando é saldo negativo, é feito nesse PERDECOMP. Os outros, eles formam uma família, mas realmente não são analisados, que na hora que transmite os outros PERDECOMPs, indica, já existe algum PERDECOMP? Sim. Qual que é o PERDECOMP com o demonstrativo do crédito? Aí coloca. Então isso é o normal mesmo. Só esclarecimento. Esse procedimento, André, desculpa, acho que deixa o Paulo falar primeiro. Depois a gente vai para o voto, eu só queria entender. Né? Não, eu queria só falar aqui, só para a gente não continuar e depois ver que podia resolver por uma coisa mais simples. Esse despacho decisório, esse processo, é aquele despacho maluco, que na DIPJ tinha um saldo negativo de 2.500.000. E o contribuinte no PERDECOMP disse que o saldo negativo é de 770. E aí, por conta disso, não é homologada. A gente tem anulado esses despachos, essas decisões. Então, Paulo, eu fiquei com muita dúvida. Esses casos, é o que eu falei, presidente, daqui para frente são casos truncados. Não, mas deixa eu entender aqui uma coisa. A gente tem anulado por falta de motivação. Não tinha sido reconhecido 2.500 relacionados aos outros processos desse aqui? Eu tinha entendido isso no seu relato. Só ficou pendente essa? Ele não homologou nada? Não homologou nada. Essa que é a questão. Eu acho que há precedentes que a gente tem... Qual é a solução que o Flávio estava adotando? A solução que eu estava adotando, inclusive, era uma solução que eu nunca tinha adotado. No primeiro momento, era
para acatar a preliminar de nulidade, porque do acórdão, porque a DRJ, de fato, não se manifesta com relação às outras perdecontas, e aí a Andréia traz essa informação, não tinha visto esse detalhe, de fato, mas para mim a minha solução é anular o acórdão, porque ele não analisa, mas ao mesmo tempo, presidente, como ele parte para analisar essa primeira perdeconta, o acórdão, de premissas equivocadas, no sentido, duas premissas para mim equivocadas, no sentido de que a estimativa só pode comprar o saldo negativo, isso para mim já está bem consolidado aqui, né, é possível de restituição, e ele também parte da premissa de que não poderia alterar o tipo de crédito naquela perdeconta que ele analisou. E aí eu trago aquele entendimento que, a princípio, ele poderia, que seria um erro material de preenchimento. E a gente não pode esquecer, só mais um detalhe, que aqui a gente está falando daquele início lá do PDComp, que os contribuintes não sabiam nada, né? Enfim, nem a receita e muito menos os contribuintes. Então, o erro aqui para mim, é muito excusável, porque ele marca lá saldo negativo quando a estimativa paga indevidamente ou maior. Então, agora, Andréia, essa situação que você coloca aí, que está tudo no PDComp, o contribuinte não fala isso, e eu não consegui pegar isso. Eu estou vendo aqui agora o despacho melhor, que eu falei baseado no seu relato. É isso que acontece. No saldo negativo, normalmente transmite o primeiro, onde ele demonstra o saldo negativo, né, o crédito, e depois as outras são vinculadas. Nesse seu, parece que ainda aconteceu outro erro, porque o 2, eu estou vendo aqui na página 6, isso aqui, não, a intimação, peraí, deixa eu achar o despacho. O despacho está em qual página, Paulo? Peraí. Está na 2, pelo que eu estou vendo. Deixa eu olhar aqui. No primeiro volume. Aqui na 2, deixe-me ver. Não, eu estava vendo a intimação, então eu confirmo. Olha só no quadrinho 2, PDComp com demonstrativo de crédito. Aí fala o número, que é o 03498, o início. É assim que funciona. Aí as outras que vão sendo transmitidas, elas vão se vinculando. Às vezes, até eu já peguei casos em que eu julguei, que o contribuinte fala, eu esqueci de vincular. Mas isso acontecia bem no início, depois foi sendo solucionado, que mesmo que ele não vinculasse, se o período de apuração era o mesmo, já vinculava automaticamente ao primeiro. Mas aí, André, olha que loucura, o contribuinte fala que com relação a esses PDComps, exceto esse primeiro que foi analisado pela DRJ, ele indicou correto o crédito, que seria só o negativo. Só esse. O sistema ele passa por cima dessa informação. Se é indicado o primeiro com demonstrativo de crédito, atualmente, né? Não sei que época que foi feito isso. Mas aí, sempre que for saldo negativo daquele período, saldo negativo de RPJ do ano calendário do exercício 2004, ele vincula. E aí, se por acaso ele esqueceu de marcar que é retificadora, aquela informação não existe, entendeu? Ela não existe. Eu já julguei também caso que ele informava isso, esqueci de marcar que é retificadora. E aquele caso, André, eu não sei se aqui é a situação, porque pelo que eu entendi, o crédito era 2,5, ele pede 700 e tanto. No primeiro aí, acho, não sei se é no primeiro. É isso, 771. E que eles pedem vários PDComps, um pedaço em cada PDComp, que acontecia também. Aí vai ficar prejudicada a análise dos outros? Maior, Matosinho. O pagamento devido ao maior, por natureza, era dessa forma. Eu tenho um DARF de 1 milhão. Aí eu mando 5 PDComps. Aí mas o saldo negativo, não, falando só o negativo. O saldo negativo também já tivemos essa situação. Sim, só que ele forma família. Aí tem aquela página que eu tentei contar no caso do Cléucio. Aí no próprio despacho decisório tem 2 anexos. Um é a análise do crédito. O outro é a demonstração da compensação. Aí nessa demonstração da compensação acontece isso que você falou. PDComp 1 pediu 100, PDComp 2 pediu 200, PDComp 3, entendeu? Aí forma uma família, mas a visão é diferente. Só, André, assim... Só abrir para o Gustavo aqui, que só um pouquinho, até eu atravessei o... Não tem problema não. O problema todo aqui, gente, é que o Flavinho está propondo uma nulidade, não é do despacho, é do acordo. Nós temos que definir o acordo deixou de apreciar um argumento autônomo ou não. Procedente ou improcedente que seja. A proposta do Flavinho, que ele, coitado, nem leu ainda, é essa.
Não, mas tranquilo. Se isso é padrão lá embaixo, tudo bem, mas o fato é, se o contribuinte trouxe um argumento autônomo em relação às demais decompras e não houve pronunciamento, aí você teria uma nulidade. Isso é fato. E aí, André, só complementando isso, desculpa, eu vi que você pediu para falar, mas só para... Quando você pega a PERDECOMP, por exemplo, a próxima, que está aqui na página 19 do PDF, o crédito que está indicado é exatamente saldo negativo de 2.516, por isso que eu não consegui ter essa vinculação que você está falando. Tem muitos erros, mas eu acho que a colocação do Paulo, no primeiro momento, me parece a mais correta. A gente não precisa, nesse caso, nem estar discutindo isso. Assim, você vê que o processo está todo errado, ele é esquisito, e sem dúvida, assim, eu confesso que como eu tinha sistema na DRJ, não era essa a minha posição, mas aqui no CARF eu não vejo outra situação. O próprio fundamento da negativa do despacho, como o Paulo bem colocou no início, no início dessa discussão, a gente tem realmente que anular e devolver. Além todos esses problemas, tem o de origem. Ok. Paulo, só uma consideração, Paulo, você vai falar. Que note-se que pese a alegar esse fato, né, de descasamento entre o que ele pediu no primeiro era menor do que o total, ele está alegando que esse primeiro é outra coisa. É outra coisa. É pagamento indevido da estimativa de fevereiro, acho. Né? Então, não sei até que ponto isso afetaria. Vou te passar a palavra, Paulo. Não, assim, só encontrei o acórdão aqui, que eu lembrava que tinha sido um acórdão da Maria Lúcia, pelo menos a primeira vez que a gente tratou dessa matéria. Eu acho que em outros momentos a gente também já anulou. Mas o primeiro foi da Maria Lúcia, o acórdão 1302-003595, de maio de 2019. Que foi justamente isso. A gente anulou porque a decisão simplesmente dizia isso. Olha, o saldo negativo está diferente. Mas eu ainda estou intrigado, Paulo, eu concordo com vocês, assim, tá muito confuso esse processo. Para chegar nessa conclusão minha, eu demorei um pouco, mas quando eu peguei para analisar, até voltei aqui, viu, André, para analisar, o direito creditório indicado nesse primeiro PERDECOMP, que pese ele considerar lá como direito creditório o crédito, é de 700 e pouco mil, que o contribuinte de forma indevida ele marca um saldo negativo, quando ele queria falar pagamento indevido maior. E o direito creditório nos outros PERDECOMPs é 2.500.000, que é exatamente o saldo negativo que foi considerado na DPJ. Então, assim, para mim, a análise, em que pese ter sido em conjunto, ela é para cada um. E quando o contribuinte apresenta a defesa dele, a manifestação de conformidade, ele apresenta argumentos autônomos para cada um deles. Mas o despacho é nulo por falta de motivação. Porque o despacho diz, olha, na sua DIPJ, você disse que o saldo negativo é 2.500.000. E aqui você está dizendo que o saldo negativo é 770. Então, por isso, eu não homologo sua compensação. Como assim? Flávio, né? Mais uma vez. Repara que esse PERDECOMP foi transmitido em 2004. Aí tem bem no início, tinha problemas. Então, assim, não dá para explicar, porque é uma coisa esquisita mesmo, mas está todo errado. Eu acho que, assim, pela lógica que a gente adotou, de fato, anteriormente, seria o caso de nulidade, né, do despacho. Do despacho, porque ele não aprecia o crédito só pelo simples fato de haver uma divergência com uma divergência no sentido de que o valor é menor do que o próprio valor informado na DIPJ, né, que seria a linha do acórdão da Maria Lúcia, que o Paulo... Eu peguei aqui a emenda da Maria Lúcia, nessa, acho que foi todo mundo aqui. Estava aqui, o Ricardo já está, Paulo, enfim, só eu, Ricardo, Paulo e Gustavo e o Matuzinho. Mas ela fala, é nula a decisão que fundamenta o indeferimento em fato que não guarda coerência com o resultado, o que caracteriza visto na sua motivação, além de prejudicar o direito de defesa. Porque há um risco da unidade ao apreciar tomar outro caminho, mas aí é uma consequência que quer dizer, aqui há risco de homologação tácita, né, na verdade. Vai ter, né, eu acho que vai ter consequência. Mas, enfim, também é uma consequência que a gente não pode controlar, né. Aí, presidente, assim,
Eu não tenho, eu trouxe o meu voto, como eu disse, pela nulidade do acordo, por não analisar todas as razões de defesa, e ainda eu reformei ele parcialmente porque ele partiu de premissas equivocadas quando ele analisou aquela perda de conta. Agora, se for o consenso aqui da turma para anular o despacho, para mim, claro que se você autorizar eu mudar meu voto, eu mudo, não tem problema não. Para mim, acho que eu entendo a incoerência aí. Eu consulto aí os demais. Paulo fez essa proposição no sentido de anular o despacho, né, pela falta de fundamentação adequada, e aí o relator se propõe a reformular seu voto. André, acho que concordou já, né, André? Quem não se manifestou aí foram o Gustavo. Como é que tá, Gustavo? Maria vai com as outras. Ok. Se o Paulo Vá falou que tem nulidade. Ricardo? Acompanha também. Acompanha. Cléucio e Fabiano. Cléucio, primeiro, Fabiano. Acompanha os fundamentos do Paulo. Fabiano? Mas o Flávio se dispôs a mudar o voto, foi isso que eu entendi, para a nulidade do despacho. Não, ele está falando, se houver consenso, ele acolhe. Eu acho que sim, porque a partir dali macula todo o resto do processo, né? Então podemos adotar essa solução. Como é que foi aí o dispositivo nessa decisão aí? Vocês que estão aí com a próxima. Da Maria Lúcia, que você fala, presidente? Porque vai ser basicamente eu vou usar ele aqui de fundamento, já até anotei, mas ela coloca na emenda, nulidade do despacho decisório. Dispositivo da decisão, Sal. O que nós fizemos? Provimento parcial, né? Provimento parcial para anular o despacho decisório, como é que foi? Isso. Eu acho que foi assim que eu fiz aqueles meus, também baseado em acórdão da Maria Lúcia e do Flávio. Naqueles de DCT de retificador, nulidade parcial por provimento parcial por nulidade do despacho decisório. A conclusão está literalmente assim, eu gosto desse termo da Maria Lúcia. Voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário para anular o despacho decisório de florestal, devendo os autos serem devolvidos para a unidade de jurisdição da recorrente, para que seja proferido nova decisão na boa e devida forma. Eu gosto dessa. Tem que complementar aí, e porque mandou mal a DRF. Ela fala isso também. Aí, presidente, eu faço essa alteração se alguém quiser dar uma olhada, enfim, não sei se está todo mundo. Acho que tem esse precedente aí, sendo na linha dele, acho que está ok, né? Adota as razões de decidir da Malu, cara, e vida que segue. Eu gosto de escrever, né, Gustavo? Mas eu... Terminar o retorno dos autos da DRF para que se profira nova decisão. Os termos do relatório e voto do relator. Só uma última observação, tanto essa decisão era esquisita, que logo depois ela não era mais proferida no SCC e o pessoal analisava, mesmo se houvesse a divergência. Mas manualmente. Não, o que aconteceu ontem? Ontem teve algum... ontem teve algum processo em que aconteceu isso. A gente julgou algum processo em que o despacho eletrônico, acho que foi meu o processo. O despacho eletrônico tinha sido anulado e depois tinha havido um despacho manual. Ok, então, item 46, unanimidade da provimento parcial para anular o despacho decisório, determinando o retorno dos autos à unidade de origem para a nova decisão. São 12 horas. Paramos para retornar às 13h30? Pode ser. Esse meu é um segundo, mas... vamos matar isso aí, Paulo. Então, vamos fazer. Se for rápido, dá para fazer. Tá. É um processo de decomp, tá? E só deixa eu chamar ele aqui, Paulo. 47, recorrente Bung, relator Paulo. São decomps, na verdade, compensação de saldo negativo de 94, só que o contribuinte tinha apresentado um pedido de restituição desse saldo em um processo anterior, e o pedido de restituição tinha sido indeferido. E aí o contribuinte vai alegar sobrestamento para esperar a decisão final, a DRJ, mas aí tece alguns argumentos em relação ao mérito. A DRJ falou, o mérito aqui não pode mais ser apreciado porque está sendo apreciado naqueles autos lá e a decisão de lá vai ser aplicada aqui.
Aí ele recorre, dizendo que não tem decisão definitiva e repete as mesmas alegações. Não tem decisão definitiva porque teria havido um recurso especial pendente de julgamento lá. Então, eu estou conhecendo o recurso, consultei o processo, foi proferido um acórdão da Câmara Superior e reconheceu a homologação tácita lá. A divergência ali se restringiu à questão da convolução em decomp ou não. Então, em relação ao crédito pleiteado e compensado parcialmente, a decisão prevalecente é o acórdão 1302, que não reconheceu o direito creditório correspondente ao saldo negativo de RPJ do ano calendário de 94. Diz que não comprovadas as retenções que eu compõe. Desculpa, deixa eu explicar melhor. Teve o acórdão 1302, não reconheceu o direito creditório, o contribuinte recorreu, alegando essa questão da convolução em decomp, foi reconhecida a convolução e foram homologadas tacitamente as compensações. Mas não houve recurso em relação à parte da decisão que tratava do crédito. Então, aqui tem que ser aplicada essa decisão daí. Não reconhecida a existência de saldo negativo, correta na homologação das compensações com ele realizadas. Por disposto, pode ser que negar provimento ao recurso voluntário. Esse aqui é aquele caso antigo, né? 94 ainda, era extra. Oi? O saldo aqui é de 94. Isso. Não dá para aplicar o parecer. Em que sentido? Não, aqui é o seguinte, veja só. Não é compensação de estimativa? Não, o saldo negativo desse processo aí, ele compensou aqui. Só que o saldo negativo não foi reconhecido. Então... ele é crédito nesse aqui? É. Paulo, não entendi. Se a Câmara... Se a Câmara Superior falou que, ou em algum momento você falou aqui que teve uma homologação tácita, foi isso? Ele homologou tacitamente as compensações que estavam sendo tratadas lá naquele processo. Ele fez um pedido de restituição nesse processo final 89 e compensou parte do crédito. E a outra parte ele trouxe para cá. Depois, ele apresentou as decomps que a gente está tratando nesse processo daqui com o restante do crédito dele. Tá? Naquele processo lá, não foi reconhecido crédito nenhum, mas ele recorreu dizendo, isso daí convola em decomp e ocorreu a homologação tácita. E aí a Câmara Superior falou, beleza, verdade, isso daí está certo. Mas ele não recorreu para a Câmara Superior quanto ao crédito. Então a decisão da turma ordinária quanto ao crédito prevalece. E que é o que a gente vai aplicar aqui. Correto. O crédito já foi analisado nesse outro processo. Sim. Ele só ganhou a compensação lá do outro porque homologou tacitamente. Exatamente. Compreendeu agora, Ricardo? Então, e aqui não tem discussão sobre a homologação tácita? Não. E não daria mesmo? Gustavo, eu nem olhei, mas eu acho que não. Não sei. Não tem homologação tácita aqui, tem? As decomps foram depois, né, que ele apresentou aqui. Então, o relator está negando provimento. Todos de acordo aqui? Então, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso do item 47, Bund Investimentos. Então, agora, vamos ver, são 12h05. Vamos fazer o retorno 13h30 a 13h35. Então, vou pedir para suspender a gravação, Patrícia, por favor.